como é que um bebê de 3 meses, 4 meses, o que é esperado dele, né? Minimamente esperado dele. E hoje, quando eu vejo os bebês na rua, eu vejo a diferença no meu. A diferença que era o meu. Até aquela história que eu contei do bebê no campo de São Bento, né? Que eu encontrei um bebê e quando eu vi aquele bebê, eu fui muito chamada por ele. Então, não consegui resistir, fui até o bebê. E coincidentemente, o bebê também se chamava Vicente. E quando eu brinquei com ele, ele tinha 4, eu fazia 5 meses ainda. Ele riu pra mim, ficou olhando, ficou todo bobo, assim, se esticando, como se viesse pro meu colo. E eu percebi que o meu, com 4 meses, não fazia nada daquilo. 4, 5 meses ele não fazia. Né? Como era difícil, tinha que chamar, a gente chamava, Vicente, olha. E ele não olhava, não respondia. Por que a Aline não entrou? Você entrou nada? Hã? Ai, tá uma delícia, né? Ele não aceitava a mudança, roupa, era sempre o mesmo tipo de roupa, moletom, tinha que ser sempre azul marinho, não podia ter desenho, manga comprida, calça comprida, tênis, era sempre o mesmo tênis, e o tênis, se ficasse velho, era como se ele estivesse tirando um pedaço da pele dele, aquele tênis era uma extensão, ele queria que costurasse, que colasse, ele sofria de perder o tênis. A gente percebeu que assim, ele não demonstrava interesse pelas pessoas, principalmente. E assim, ele era muito irritado, muito chorão. A gente chamava, ele não olhava. Então a gente até achou que ele tinha problema de surdez, mas assim, ele não tinha um desenvolvimento de fala, como as crianças nessa idade já têm. Ele não falava nada. Então é aí que a gente começou a perceber e começou a investigar. Foi esse outro tratamento, né? Essa intervenção psicanalítica que trouxe tudo isso, se alinhava com a vida mesmo, né? Com o outro, ele dá importância para o outro, né? Que agora ele está começando a perceber isso. Ele interage com todo mundo, consegue participar de jogos, e essa profissional ela nos dá um trabalho, que é o trabalho direto com o Rafael, que é dentro do consultório, né? Ela trazendo tudo isso com ele, e o indireto, que é com a família, orientação de como as avós muitas vezes têm que lidar com o neto, mesmo a questão da escola, se o desempenho está indo bem, se a escola está participando junto com a gente de toda essa situação para melhorar, né? Então isso que é o mais importante, esse trabalho indireto também, né? A gente tem a quem recorrer, né? Foi observado que ele apresentava uma dificuldade de interação, um atraso importante na linguagem e movimentos repetitivos. Busquei então ajuda profissional e ele recebeu, aos 2 anos e meio, o diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento dado por uma neuropediatra. Iniciou então o tratamento psicanalítico, inicialmente em conjunto comigo e depois sozinho, e foi inserido na escola regular. Ele apresentou grandes avanços com o tratamento psicanalítico, saindo da posição de alinhamento para a instalação das suas primeiras demandas. Tinha o mundo dele, os pensamentos dele, o canto dele, então o movimento da casa funcionava, mas ele estava em um determinado lugar, a gente não conseguia resgatar ele daquele momento. Mas aí com o trabalho, o João veio. A gente começou também a saber como chegar. Só que o aproximar é o seguinte, é viver normalmente, tirando aquele peso do diagnóstico, o peso das coisas que falam. E daí a gente foi ficando mais leve, o João foi chegando,
Daí, num determinado momento, eu fui falando, o João foi entendendo, foi fazendo as coisas. Se não tivesse tido trabalho, ele não estava no nível de desenvolvimento que ele está hoje, e nem eu. Nem eu. Eu acho que a gente estaria passos muito atrás, que eu não sei se seria possível recuperar. Houve a perda de um tempo, mas de um tempo curto, porque a gente interviu, você interviu logo, a Aninha, né? Logo vocês chegaram para amparar. Né? E meu filho, ele era um estranho, por mais que a gente tenha ele ficado dentro de mim, né? 9 meses, toda aquela história que se diz, toda essa vinculação, tudo isso, sei lá, para mim não foi assim, não foi desse modo, né? Esse vínculo foi sendo estabelecido, né, ao longo desse tempo e no trabalho, eu acho. Foi um vínculo trabalhado, não é inato. Assim, a mulher nasceu, pronto, vai. Não, eu acho que a gente sabe cuidar das coisas, da comida. Assim, eu pensava, você deixava seu filho desamparado? Não, dava banho, dava comida, botava para dormir, ele estava sempre limpinho. Quem visse de fora, assim, eu estava cumprindo, vamos dizer, o que uma mãe tem que fazer. Mas o amparo no sentido de estar junto, de afeto, de laço, isso era muito difícil. Eu acredito, se eu fosse começar meu trabalho novamente, que eu comecei com o Fono e com a TO, por falta de conhecimento, que eu tinha mais tempo, eu teria começado com apoio psicológico também. Isso aí é de fundamental importância, que eu deixo para os outros pais, se for começar e tiver condições, que não deixe de incluir o trabalho de um psicólogo. Porque com certeza meu filho já recebeu esse tratamento mais tarde, e se ele tivesse recebido com 2 anos, como ele recebeu da TO e da Fono, ele estaria hoje muito melhor do que já está. Hoje meu filho tem 10 anos e na sua última avaliação médica não se enquadrava mais dentro do espectro do autismo. Ele apresenta um atraso no desenvolvimento, com uma dificuldade na aprendizagem, mas está indo muito bem no seu desenvolvimento, está bem adaptado na escola, não necessitando de nenhum tipo de monitoria, apenas mediação em algumas atividades. Vicente, e ele não olha, né? Mas eu pelo menos já sei o que fazer. Eu me abaixo, seguro ele, falo, a mamãe tá falando com você, olha pra mamãe, olha aqui a mamãe.